Você já parou para olhar o céu noturno e pensar na sorte que temos? Nosso planeta parece tão familiar e estável. Mas e se tudo fosse diferente? Hoje, vamos embarcar numa viagem por universos alternativos e explorar 30 fatos chocantes sobre como a Terra poderia ser se apenas um detalhe fosse diferente. Prepare-se, depois deste vídeo, você vai valorizar o nosso mundo muito mais. A nossa Terra é a verdadeira sortuda na loteria cósmica. Ela está na chamada Zona de Cachinhos Dourados. Nem muito perto da sua estrela para queimar, nem muito longe para congelar. Tamanho ideal, atmosfera perfeita, satélite ideal, a Lua. Tudo isso parece algo que damos por garantido, mas na verdade é um equilíbrio frágil de dezenas de fatores. E agora, vamos imaginar que esse equilíbrio seja rompido. Então, começamos o nosso mergulho nos mundos que poderiam ser. Então, vamos começar nossa imersão em mundos que poderiam ser. E nosso primeiro bloco é dedicado às regras fundamentais: a rotação, a gravidade e a inclinação do nosso planeta. Vamos mentalmente remover a Lua. O que mudaria? Praticamente tudo. Sem o seu freio gravitacional, a Terra giraria a uma velocidade vertiginosa. O dia duraria apenas 6 a 8 horas. Mas o principal é que tal velocidade geraria ventos de furacão de centenas de quilômetros por hora, varrendo tudo em seu caminho. E se fizermos o planeta girar ao contrário? O Sol nasceria no oeste, mas isso seria o de menos. Ventos globais e correntes oceânicas mudariam de direção, e as zonas climáticas que conhecemos virariam de cabeça para baixo. Agora, vamos brincar com a gravidade. Se ela se tornasse 2 vezes mais forte, seríamos baixos e atarracados, e cada passo seria como levantar um peso. E se fosse mais fraca? Poderíamos pular metros de altura, mas nossa atmosfera simplesmente escaparia para o espaço, deixando-nos sem ar. Por fim, a inclinação do eixo. Remova-o, e as estações do ano desaparecerão. O Equador se transformaria num forno eterno, e os polos num deserto de gelo. E se o eixo se inclinasse ainda mais, como em Urano, o verão queimaria tudo o que é vivo, e o inverno congelaria por décadas. Apenas algumas mudanças, e nosso mundo acolhedor se tornaria completamente inabitável. Agora, vamos falar sobre o nosso endereço cósmico. Afinal, mesmo que um planeta seja perfeito em si, a sua localização é crucial. A Terra está na chamada Zona Cachinhos Dourados. Nem muito quente, nem muito fria. Mas essa zona é uma faixa incrivelmente estreita. Mova a Terra apenas 5% mais perto do Sol, e teríamos um bilhete só de ida para o inferno. O aumento da temperatura desencadearia uma reação em cadeia. Os oceanos começariam a evaporar mais rapidamente, saturando a atmosfera com vapor d'água. E o vapor d'água é um gás de efeito estufa potentíssimo. Ele reteria ainda mais calor, causando ainda mais evaporação. Esse ciclo vicioso transformaria a Terra numa cópia exata de Vênus, com uma temperatura superficial de 400 graus e uma pressão esmagadora. Certo, e se nos afastarmos do Sol? Apenas alguns por cento. Aqui nos esperaria outro cenário: a Terra bola de neve. A diminuição da temperatura levaria ao crescimento das calotas polares. O gelo branco reflete excelentemente a luz solar de volta para o espaço, impedindo que o planeta aqueça. Quanto mais gelo, mais frio se torna, e novamente uma reação em cadeia seria desencadeada, mas desta vez na direção oposta. No final, o planeta inteiro seria coberto por uma camada de gelo de vários quilômetros de espessura, transformando-se numa esfera gelada e sem vida. Mas mesmo a uma distância ideal, existe outro perigo: a rotação síncrona. Isso acontece quando um planeta está sempre virado para a sua estrela, com uma face fixa, tal como a Lua em relação a nós. Se isso acontecesse com a Terra, um dos seus hemisférios transformar-se-ia num deserto escaldante com dia eterno, o outro, num ermo gelado com noite eterna. A vida, talvez, pudesse subsistir numa faixa estreita entre eles,
na zona de crepúsculo eterno. Mas lá, ventos com uma força tremenda soprariam, transferindo o ar do lado quente para o lado frio. E por fim, um cenário mais bonito, mas não menos perigoso. Imagine que a Terra tivesse anéis, como Saturno. O céu noturno seria fantasticamente bonito. Mas durante o dia, esses anéis projetariam sombras gigantes e em movimento sobre o planeta. Países e continentes inteiros poderiam mergulhar na penumbra fria por muitas horas, o que teria um impacto catastrófico no clima e na agricultura. Bonito, mas mortalmente perigoso. Perfeito. Já posicionamos o nosso planeta numa órbita ideal. Mas e quanto ao ar que respiramos e aos campos invisíveis que nos protegem? Vamos mergulhar na composição da nossa atmosfera e nos seus mecanismos ocultos. Imagine um mundo com o dobro de oxigênio. Parece ótimo, certo? Mais energia, mais fácil de respirar. Mas há um efeito colateral assustador. O tamanho dos insetos depende diretamente da quantidade de oxigênio. O sistema respiratório deles não é tão eficiente quanto o nosso, e com o nível atual de oxigênio, eles simplesmente não conseguem crescer muito. Mas duplique-o, e terá libélulas do tamanho de águias e aranhas do tamanho de cães. As florestas tornar-se-iam um lugar muito mais perigoso. Agora, o cenário inverso: menos oxigênio. Sentir-se-ia constantemente cansado e com falta de ar, como se estivesse no alto de uma montanha. Qualquer atividade física seria uma tortura. E mais um ponto interessante: seria quase impossível acender um fogo. Fogueiras, motores de combustão interna, tudo isso funcionaria muito mal, ou não funcionaria de todo. Mas mesmo a composição ideal do ar é inútil se o planeta não tiver proteção. Estamos a falar do campo magnético da Terra. É o nosso escudo de força invisível que desvia o fluxo mortal de partículas carregadas do Sol, o chamado vento solar. Remova este campo. As consequências? Catastróficas. Em primeiro lugar, toda a nossa eletrônica falharia instantaneamente. Satélites, redes elétricas, computadores, tudo seria incinerado pela radiação. Em segundo lugar, este vento solar começaria lenta, mas seguramente, a soprar a nossa atmosfera para o espaço, como aconteceu com Marte. E em terceiro lugar, o nível de radiação na superfície tornaria a vida impossível. Seríamos forçados a esconder-nos no subsolo profundo para sobreviver. Agora, vamos pôr os pés na terra e ver o que está sob os nossos pés. Água e terra firme são a base do nosso mundo. Mas a sua proporção e composição poderiam ser radicalmente diferentes. Imaginemos que todos os oceanos da Terra fossem de água doce. Isso mudaria completamente a química da água. A vida marinha, como a conhecemos, simplesmente não poderia existir. Peixes, corais, baleias, todos estão adaptados a um ambiente salgado. Mas não é só isso. A salinidade afeta a densidade da água, um dos fatores-chave que governam as correntes oceânicas globais. Mude-o, e todo o sistema de termorregulação do planeta entraria em colapso, levando a mudanças climáticas imprevisíveis em todo o mundo. E se formos mais além? Imaginemos a Terra como um mundo aquático. Nenhuns continentes, apenas um oceano global sem limites. A vida, muito provavelmente, teria surgido e prosperado nessas águas. Mas uma civilização inteligente teria ali surgido? É uma grande questão. Afinal, etapas cruciais do nosso desenvolvimento, o domínio do fogo, a criação de ferramentas, a metalurgia, seriam simplesmente impossíveis debaixo d'água. Talvez golfinhos ou polvos inteligentes tivessem permanecido no nível da Idade da Pedra. Agora, consideremos o extremo oposto: uma terra-deserto, ou duna. Nenhuns oceanos, apenas um supercontinente gigante. Sem oceanos, não haveria evaporação e, portanto, nem chuvas. O planeta inteiro seria um deserto vasto e árido. A vida só poderia existir em torno de raras fontes subterrâneas. As variações de temperatura entre o dia e a noite seriam colossais, e as tempestades de poeira constantes, algo comum. E, finalmente, o cenário mais estranho:
uma Terra plana. Claro, isso viola as leis da física, mas vamos fantasiar um pouco. A gravidade num disco assim puxaria tudo não para baixo, mas para o centro. Quanto mais longe do centro, mais forte seria a atração lateral. Nas bordas do disco, andar seria como escalar uma parede íngreme, e a atmosfera e os oceanos simplesmente escorreriam dessas bordas para o espaço, deixando um mundo habitável apenas no centro desta estranha panqueca. Dando continuidade à nossa exploração do planeta, vamos agora olhar para o seu entorno. E se o nosso céu noturno fosse completamente diferente? Por exemplo, se a Terra tivesse duas luas. Por um lado, seria incrivelmente belo. As noites seriam muito mais claras. No entanto, o impacto gravitacional de dois satélites seria complexo e caótico. As marés na Terra seriam muito mais fortes e imprevisíveis. Ondas gigantes, comparáveis a tsunamis, atingiriam as costas regularmente, tornando a vida ali praticamente impossível. Seria um mundo de inundações constantes. Agora, imaginemos que nossa atmosfera fosse muito mais densa, como em Titã, a lua de Saturno. Devido à dispersão da luz, o céu teria um tom laranja ou avermelhado. Os sons se propagariam mais longe e seriam mais abafados. Mas o mais interessante é que, em um ambiente tão denso, voar seria muito mais fácil. Até mesmo um ser humano com asas primitivas, feitas de galhos e tecido, conseguiria planar no ar, impulsionando-se do chão. Talvez a aviação tivesse surgido centenas de anos antes. E agora, um cenário de ficção científica. E se o centro do nosso planeta não fosse um núcleo de ferro incandescente, mas um minúsculo buraco negro? Mesmo que sua massa fosse igual à do núcleo, seu comportamento seria completamente diferente. Não criaria um campo magnético. Mas o mais assustador é que qualquer buraco negro, mesmo o menor, é instável. Ele começaria a devorar lentamente, mas com certeza, a matéria da Terra por dentro. O planeta simplesmente se autodestruiria em milhões de anos. E, finalmente, vamos falar sobre a crosta terrestre. Estamos acostumados a terremotos e vulcões, mas são eles que indicam um planeta vivo. E se a tectônica de placas não existisse? Não haveria movimento de continentes, nem montanhas, vulcões ou fossas oceânicas. A superfície da Terra seria quase plana, suavizada pela erosão. E isso seria um grande problema, pois são os vulcões e o movimento das placas que trazem à superfície minerais e elementos químicos essenciais para a vida. Sem essa reciclagem de materiais, a vida seria muito escassa. Agora, vamos fantasiar um pouco sobre biologia e química. E se a própria vida na Terra tivesse tomado um rumo diferente? Estamos acostumados com um mundo verde, mas isso é apenas porque a clorofila nas plantas absorve melhor os raios vermelhos e azuis e reflete os verdes. Mas num planeta a girar em torno de outra estrela, como uma anã vermelha, tudo poderia ser diferente. Para sobreviver, as plantas teriam de aprender a absorver luz num espectro diferente. O pigmento delas poderia ser preto ou até violeta. Imagine florestas roxas e campos pretos. As nossas paisagens pareceriam completamente alienígenas. Agora, vamos olhar para dentro do planeta. O nosso núcleo de metal líquido é uma gigantesca dínamo que cria o campo magnético. E se ele arrefecesse e solidificasse? Primeiro, como já dissemos, o campo magnético desapareceria e o vento solar começaria a varrer a atmosfera. Segundo, toda a atividade vulcânica e tectônica cessaria. Não haveria mais nem sismos nem erupções. O planeta morreria geologicamente, transformando-se numa esfera fria e estática, como Marte ou Mercúrio. Olhemos novamente para o céu. E se o Sol não fosse uma estrela solitária, mas parte de um sistema binário? Teríamos dois sóis. Poderiam ter cores e tamanhos diferentes. Isso criaria um sistema de dias e noites incrivelmente complexo e caótico. Às vezes, haveria um Sol no céu, outras vezes dois, e por vezes nenhum. A órbita da Terra seria instável, e o clima, absolutamente imprevisível,
devido às constantes perturbações gravitacionais. Variações bruscas de temperatura seriam a norma, e, finalmente, o cenário mais fantástico, a Terra oca. Do ponto de vista da física, isso é impossível. A gravidade comprimi-la-ia. Mas imaginemos que sim. No interior, poderia existir um ecossistema inteiro, iluminado, por exemplo, por um pequeno sol interno. Uma civilização a viver na superfície interna nunca veria as estrelas, e o céu deles seria o lado oposto da esfera. Seria um mundo completamente diferente, com outras leis e outra cosmovisão. Vamos explorar mais alguns cenários que não dizem respeito apenas ao espaço, mas também às regras fundamentais do nosso mundo e a momentos cruciais da história. E se a água se comportasse de forma diferente? Sabemos que ela congela a 0 graus Celsius. Mas imagine um mundo onde a água só se transformasse em gelo a 20 graus negativos. Isso mudaria drasticamente o clima. As calotas polares e as geleiras se formariam muito mais raramente e apenas nas condições mais extremas. O nível do oceano seria significativamente mais alto, submergindo muitas cidades costeiras modernas. Os invernos nas latitudes temperadas seriam lamacentos e úmidos, mas sem neve ou gelo. Agora, vamos voltar 66 milhões de anos no tempo. Um asteroide gigante estava a caminho da Terra. Mas e se ele tivesse errado o alvo? Os dinossauros não teriam sido extintos. Eles continuariam a dominar o planeta por milhões de anos. Nessas condições, nossos ancestrais, os mamíferos, provavelmente teriam permanecido como criaturas pequenas e assustadias, escondendo-se em tocas. Eles simplesmente não teriam tido a chance de evoluir e ocupar um nicho dominante. A vida inteligente, como a conhecemos, provavelmente nunca teria surgido. O mundo ainda seria governado por répteis gigantes. Voltemos à atmosfera. Conhecemos a camada de ozono, uma fina camada de gás que nos protege da radiação ultravioleta nociva do Sol. Mas e se ela não existisse? Os raios ultravioleta atingiriam a superfície sem obstáculos. Isso literalmente esterilizaria a Terra, causando mutações e matando células vivas. A vida na superfície seria impossível. Talvez ela só pudesse sobreviver nas profundezas do oceano, onde os raios mortais não penetram. E o último cenário deste bloco: o tamanho importa. E se a Terra não fosse um planeta rochoso, mas sim um gigante gasoso como Júpiter? A força da gravidade num planeta assim seria dezenas de vezes maior. Simplesmente esmagaria qualquer organismo complexo. Não haveria superfície sólida, apenas uma atmosfera turbulenta que se estenderia por milhares de quilômetros para o interior. Seria apenas uma bela, mas completamente sem vida, esfera de gás, sem qualquer chance de surgir vida como a conhecemos. E assim, depois de todos esses cenários assustadores e surpreendentes, chegamos à conclusão principal, talvez a mais chocante: a nossa própria existência, a nossa civilização, a capacidade de respirar, caminhar sob o sol e simplesmente viver. Tudo isso é o resultado de uma inacreditável sorte cósmica. Basta alterar apenas um destes 30 parâmetros, e o mundo que conhecemos simplesmente não existiria. O nosso planeta não é apenas uma rocha a flutuar no espaço. É um sistema incrivelmente complexo e delicado, onde tudo está interligado. Cada nascer do sol, cada estação do ano, cada respiração, não é um dado adquirido, mas sim um jackpot numa lotaria de escala cósmica. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos mundos alternativos. Se acharam esta viagem interessante e um pouco assustadora, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e de se inscrever no canal para não perderem novos factos surpreendentes. E agora, uma pergunta para vocês. Qual dos cenários para uma Terra alternativa vos pareceu o mais assustador, ou, pelo contrário, o mais fascinante? Deixem a vossa opinião nos comentários.